No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao Barril de História e hoje é o comunismo para Karl Marx. Vamos lá. Primeiro, entender o contexto do autor e hoje a gente vai ficar aqui no comunismo lendo e analisando principalmente, né, a obra de Marx. Aqui não vamos entrar nos outros autores posteriores a ele, suas variadas interpretações, pelo motivo de ser um vídeo de YouTube e tal, de formato e tempo mais apertado, então não daria tempo de analisar suas diferentes vertentes. Então vamos lá. Marx nasce em 1818 em Trevires, na época Prússia, né? Lembrando que a Alemanha só se unifica no final do século XIX, enquanto Marx nasce no começo, né, do século XIX, então ele era prussiano, hoje considerado alemão e tal. E na época havia até uma cultura alemã e tal, mas não um país chamado Alemanha. Então ele era prussiano, antes de mais nada. E vamos lá. Marx, ele fala do comunismo, tem muito vídeo aí falando, né, de comunismo e muita gente falando que não sabe, inclusive sem nunca ter lido Marx, ou pelo menos ter tido um contato mais, né, verossímil com o autor, etc. Vamos lá. Vamos para a vida de Marx. Marx escreve um livro muito jovem chamado Manifesto Comunista. É lá que ele fala de comunismo, né? Não é no Capital, na sua obra magna, por exemplo, de 3 volumes, nem em outras obras com ideologia alemã e tal. Precisamente é no Manifesto Comunista, né? E aí, o que seria o comunismo? O comunismo seria o fim da detenção dos meios de produção pelo burguês, pelo capitalista, né, e tal, porque o Marx ele via ali uma lógica de luta de classes, né? Para ele havia o proletariado, só para ter uma etimologia ali da palavra proletariado, né, segundo a Mary Bert, uma historiadora britânica, especialista em Roma, a palavra tem origem no latim. Então vamos lá o que ela fala no Senatus Populus Romanos, que é um livro excelente dela sobre Roma, mas ela fala da origem da palavra proletário. Por exemplo, para ela, a palavra vem de proletarii, né, que quer dizer aquele sem propriedades cuja contribuição para a cidade era a produção de descendência, proles, ou seja, filho, né, e tal. Então ela fala nesse livro sobre o que seria aí o proletário ou proletário hoje, saindo do latim, né, e tal. Então, para Marx, o proletário era nesse sentido etimológico da palavra mesmo, aquele que não tinha função além de produzir, ele não tinha bens, não tinha nada, né? E a gente vai falar um pouco disso mais na frente ali no Manifesto Comunista. E qual era o contexto de Marx, né? O contexto de Marx era um contexto do século XIX, onde a Inglaterra, o Reino Unido, era uma grande potência industrial da época. Só para ter uma ideia, segundo um respeitadíssimo economista chamado Han Yong-chang, um economista sul-coreano, dá aula em universidades de ponta da Europa, foi já eleito pela revista Times uma das 10 pessoas mais influentes do mundo. Então, segundo ele, vamos lá ao que ele disse no livro 23 Coisas que Não Nos Contaram sobre o Capitalismo e tal. Então ele fala assim, ó, é difícil acreditar, mas a expressão fábrica do mundo foi originalmente inventada para a Grã-Bretanha. Por ter iniciado com sucesso a Revolução Industrial antes dos outros países, a Grã-Bretanha se tornou uma potência industrial de tal maneira dominante, em meados do século XIX, que se sentiu confiante o bastante para liberalizar completamente o seu comércio. Em 1860, ela produzia 20% da produção industrial do mundo. Em 1870, ela é responsável por 46% do comércio mundial de produtos manufaturados. A atual participação da China nas exportações mundiais é apenas mais ou menos 17%, número de 2007. Embora tudo pareça ser fabricado na China,
de modo que você pode imaginar o grau da dominância britânica naquela época. Então Marx escreve, na sua fase mais madura, o Capital, já na Inglaterra, né? No momento que a Inglaterra dominava os produtos manufaturados, a produção de produtos manufaturados. Veja, o autor aqui coloca que a China hoje fabrica em torno de 20%. A Inglaterra, seu tempo, no seu auge, produzia 50%. Hoje a gente olha tudo feito na China. É claro que a gente se esquece que produtos industrializados também são gêneros alimentícios, entre outras coisas, que muitas vezes é feito localmente ou em outras partes do mundo. Mas na época da Inglaterra, ela tinha um domínio muito grande. Além disso, as condições de trabalho do proletariado eram muito duras. Lembre-se, era normal crianças trabalharem em fábricas de TA, indústria têxtil, né, e tal, que foi aí o grande auge nesse período. E ali as crianças iam consertar a engrenagem das máquinas de TA e tirar para desenganchar, vamos dizer assim, a máquina, né? Colocava suas mãozinhas, que eram mais aptas a entrar ali nas engrenagens. O que acontecia? Quando a máquina desenganchava, a mão era dissipada, ou o braço, ou outra coisa assim. Além de ter cargas horárias tão ultrajantes que chegavam a 16 horas por dia. Isso mesmo, 16 horas por dia numa fábrica. Numa fábrica em condições absolutamente insalubres, né? Lembrando, no século XIX, era escuro, era terrível as condições de uma fábrica daquele tempo, né? E esse proletariado era explorado no chamado mais-valia, né? Que ele dava ali sua força de trabalho nas variantes ali da fábrica, na matéria-prima, produzindo tudo, enquanto ficava com a parte pequena do lucro, enquanto o burguês, o grande proprietário, o capitalista, né, ficava com todo o resto. Então esse era o contexto do século XIX, cujo qual Marx escreve suas obras, né, e tal. E veja, muita gente pensa que o Marx critica a produção capitalista, né? Ele fala, não, o capitalismo deu certo porque é o que produz mais na história. Veja, isso não é incoerente, incongruente com o pensamento de Marx. Veja lá o que ele fala no Manifesto Comunista. A burguesia, durante seu domínio de classe, apenas secular, criou forças produtivas mais numerosas e mais colossais que todas as gerações passadas em conjunto. A subjugação das forças da natureza, as máquinas, a aplicação química à indústria e à agricultura, a navegação a vapor, as estradas de ferro, o telegrafo elétrico, a exploração de continentes inteiros, a canalização dos rios, populações inteiras brotando na terra como por encanto. Que século anterior teria suspeitado que semelhantes forças produtivas estivessem adormecidas no seio do trabalho social? Então veja, para Marx, aí jovem ainda, né, estava falando no Manifesto Comunista, o sistema burguês produziu mais que todos os outros sistemas juntos, né? Então ele não nega que o sistema burguês, o sistema capitalista, seja um sistema de produção de excelência. Inclusive, continuando no Manifesto Comunista, ele diz mais ainda. Revelou, né, como uma brutal manifestação de força na Idade Média, tão admirada pela reação encontrada seu complemento natural na ociosidade mais completa, foi a primeira a provar que pode realizar a atividade humana. Criou maravilhas maiores que as pirâmides do Egito, os aquedutos romanos, as catedrais góticas, conduziu expedições que empanaram mesmo as antigas invasões e as cruzadas. Então ele fala aqui que fez o sistema burguês coisas maiores e mais grandiosas que, por exemplo, as pirâmides, os aquedutos romanos e por aí vai, né? Então veja, Marx ele entende aqui o capitalista como o dono dos meios de produção. E o que é um meio de produção? É uma fábrica? É uma terra? O que é? Os meios de produção são know-how, matéria-prima, fábrica, né? Tudo isso são os meios de produção. Aquele que tem um grande poder aquisitivo, grande circulação de bens, produz muita coisa, esse é o grande produtor. E para ele há antagonismo entre essas duas classes, o proletariado e o dono dos meios de produção. Não confunda com classe média. Por que ele não chama a classe média para participar da revolução do proletariado? Vamos lá para o que o Marx fala no Manifesto Comunista ainda, tá bom? Vamos lá. Classe média. Pequenos comerciantes para Marx, né? Pequenos fabricantes, artesãos, camponeses,
combatem a burguês, segundo ele, né? Porque esta compromete sua existência como classe médias. Não são, pois, revolucionárias, está falando daí da classe média, mas conservadoras, mais ainda, reacionárias, pois pretendem fazer girar para trás a roda da história. Quando são revolucionárias, no caso a classe média, né, que ele está falando, é em consequência de sua iminente passagem para o proletário. Não defendem, então, seus interesses atuais, mas seus interesses futuros. Abandonam seu próprio ponto de vista para se colocar do proletariado. E ele está falando da classe média. Para ele, a classe média é conservadora, até reacionária e tal. Então não é aí a classe que vai fazer a revolução, mas sim do proletariado, esse que não tem mais nada. E aí vamos seguir do manifesto, o que ele fala ainda dessa questão, dessas lutas de classe. Então veja, para ele, os proletários nada tem de seu a salvaguardar, ou seja, o proletário não tem nada. Então, para ele, para que vai ficar defendendo ali, né, alguma coisa? Sua missão é destruir todas as garantias e segurança das propriedades privadas até que existentes. Veja, quando ele quer acabar quando ele fala aí de acabar a propriedade privada, ele não fala do carro, do telefone, desses bens que a classe média tem ou que o operário tem. Ele não é contra você ter um carro, um telefone, esses bens de consumo. O que ele é contra é os donos do meio de produção. E ele quer acabar com essa propriedade. Então, para Marx, até o que é chamado de socialismo democrático hoje seria contraditório com a visão de Marx. Porque, para ele, a propriedade privada não deve existir. Então, países escandinavos, que têm um bom IDH, um bom PIB per capita, pouca disparidade, né? Majoritariamente a desigualdade entre rico e pobre somente, né? Porque o resto tem acesso a tudo. Ainda nessas sociedades haveria ali uma exploração porque tem donos de meios de produção, assim como em outros países como Suíça também, etc. Países com DH e PIB per capita muito altos, por conta dos meios de produção que ainda tem um dono, né? Vamos dizer assim. Então, o dono de meios de produção são aqueles que produzem bens úteis. Agora, os bens úteis são úteis de verdade? Eis a questão, né? E aí é interessante ir para o Capital de Marx. Capital tem uma parte que ele chama e fala de algo chamado o fetiche da mercadoria. O que é o fetiche da mercadoria? Vamos lá. Primeiro ler o que o Marx escreveu, né? Porque tá cheio de vídeo aí que o cara fala de coisas que não sabe, que não leu, que não observou. Então vamos ver a leitura, o texto, né, na íntegra que o Marx fala. Vamos lá no Capital. Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, como figuras independentes que travam relação umas com as outras e com os homens. Assim se apresentam no mundo das mercadorias os produtos da mão humana. A isso eu chamo de fetichismo, que se cola aos produtos do trabalho tão logo eles são produzidos como mercadorias e que, por isso, é inseparável da produção de mercadorias. Esse caráter fetichista do mundo das mercadorias surge, como a análise anterior já mostrou, do caráter social peculiar do trabalho que produz a mercadoria. Karl Marx, volume 1 do Capital, ou livro 1 no Boitempo, que foi a edição que eu li. Veja, para Marx, existe o fetiche da mercadoria. É um produto que não é necessário para a sua existência, ali não tem uma necessária utilidade, ou tem até utilidade, mas o preço não é compatível. Veja um telefone de ponta aí, ele vale uns 7, 8 mil reais no Brasil. Um intermediário valeria entre 2, no máximo 3 mil, né? Por aí também. Veja, será que se você analisar o desempenho do telefone, ele vale o dobro, 3 vezes mais que o intermediário, ele tem um desempenho tão superior assim, a ponto de o bem ser tão caro? Né? Provavelmente não. E o que justifica esse aumento? A imaginação humana, o fetiche da mercadoria. Então veja, a crítica e o bem útil que o burguês às vezes produz, ou dono dos meios de produção, nem é tão útil assim, ou não vale tanto assim, na minha interpretação, claro. Pode ter outras interpretações aí. Como eu falei, estou tirando diretamente de Marx, não estou pegando outros autores, porque as interpretações são enormes, divergentes, cada um vai por uma linha e tal, né? Então, como já falamos aqui, Marx em nenhum momento negou que é o sistema mais produtivo. No Capital, no capítulo 24, ele
vai falando mais da expropriação, né, do Estado e o papel do Estado para o surgimento do capitalismo na Inglaterra, no Reino Unido, né, expropriação de igrejas, de terras, etc., né, ao longo da história do Reino Unido. E ele cita muito autores como David Ricardo e Adam Smith. Não só esses dois autores, vamos dizer assim, capitalistas, né? Como Thomas Macaulay também, outro autor capitalista, pró-capitalismo, e tantos outros também. Ele cita vertente liberal, capitalista. Então ele não era um autor que desconhecia aquilo que era objeto de sua crítica, né? Então, muito importante. Se você quer ser comunista ou não, se você quer ser de direita ou de esquerda, ou de baixo, de cima, de centro, sei lá de onde você queira ser, é importante você conhecer a obra de Marx, justamente uma obra difícil, densa, só o Capital, os 3 volumes são mais de 3.000 páginas, entre prefácio, o livro em si é muito denso. O Manifesto Comunista não, é uma obra pequena, mas também que ele vai colocando lá os conceitos do comunismo. Tantas outras, ideologia alemã, de Brumário, entre tantas outras obras de Marx. Se você quer conhecer e quer criticar ela, não quer seguir, leia para entender o que você está falando e fazer críticas mais pertinentes a ele, né? Por exemplo, tem um livro que eu comprei faz pouco tempo e é do Paul Merson, Pós-Capitalismo, um guia para o nosso futuro. É um livro de um autor que é crítico ao Marx, é um best-seller mundial, elogiado pelo The Guardian e tudo mais. E vamos lá o que ele diz de Marx, né? O que ele vai falando várias coisas, ele critica Marx inclusive, mas vamos pegar um ponto aqui que eu achei interessante sobre a fala desse autor sobre Marx, né? Segundo ele, ou seja, segundo Marx, né, uma economia de mercado plenamente desenvolvida cria instabilidade inerente. Pela primeira vez na história, existe a possibilidade de crise em meio à abundância. Coisa que não pode ser compradas ou usadas são produzidas. Uma situação que teria parecido maluca sobre o feudalismo ou no mundo antigo. Então veja, hoje as crises que há não são por falta de produtos, não são por falta de alimentos, não são por falta de bens materiais, mas sim pela falta de dinheiro, ou seja, pela exclusão que o próprio capitalismo cria e deixa as pessoas sem, às vezes, os bens básicos, né? No Brasil aí temos por volta de 12, 13 milhões de desempregados, por exemplo, ou mais, depois dessa crise do coronavírus, né? Então veja, não é que perdemos a capacidade de produzir, é que por algum motivo alguém ficou sem trabalho, a pessoa não fica porque quer, né, sem trabalho, e não pode ter acesso mais aos bens. Lembrando, Karl Marx e Friedrich Engels foram autores materialistas, ou seja, ele entendia que o mundo pode ser descrito através das relações materiais. Não estou falando aqui de bens materiais, mas de produção dos bens, trocas, etc. Isso é para ele entendido como o que toca a história. E a própria burguesia, para o autor, em vários textos, foi um processo revolucionário, necessário para um socialismo, depois o comunismo, que é como eu falei no começo, uma terra, um lugar que não haveria propriedade privada no sentido marxista da palavra. Não estou falando aqui do seu telefone, do seu carro, nem nada disso, mas sim no sentido marxista da palavra, ou seja, não teria os burgueses, os capitalistas, os donos do meio de produção, né? Então eu espero ter esclarecido um pouco aqui o que é o comunismo, né? E ter dado alguma luz no assunto. Fiz esse vídeo porque foi pedido pessoal de alguns amigos via WhatsApp e tal. E também eu vi, tem muitas ainda, né, muito mistério e senso comum dentro desse assunto, assim, gente que não entende, fala alguma coisa que não corresponde à verdade. Ligam o marxismo, por incrível que pareça, às vezes ao Estado grande, ou Estado inchado, sei lá. Né? Tem essa lenda do Estado mínimo e Estado grande, né, no Brasil, que se liga à esquerda, outro se liga à direita. Na verdade, o Marx ele falava que queria o fim do Estado, inclusive. Né? Então, o Estado grande, no
para Marx, isso nem existe. Quer dizer, para ele, o Estado deveria, em dado momento, até nem existir. Então, se você quer saber mais, dois autores que eu gosto muito que falam sobre Marx, são marxistas, é o Antônio Gramsci, italiano, foi preso, Carta das Cáceres, um grande livro dele. Habermas, também um grandíssimo autor que fala de Marx, e dão um panorama assim, bem legal também, uma perspectiva interessante sobre Marx. Aí, se você quiser se aprofundar e ler outras coisas, né, que não sejam diretamente o Marx. Obra fundamental para a compreensão de Marx, principalmente o volume 1 do Capital, capítulo 24, ali para entender essa gênese do Capital. Também o Manifesto Comunista, para entender o que é o comunismo e tal. E as demais obras de Marx também que abarcam o tema. E foi isso. A gente espera aqui ter dado uma contribuição, gente. Se você gostou, dá o like, compartilha, comenta aí o que você achou, o que você quiser, meu amigo. Comenta aí, o canal é de vocês, né? E se inscreva no canal, ajuda muita gente o like. Então, nos ajude, né? O canal está começando e a gente fica muito grato e honrado com vocês aqui. Forte abraço, até uma próxima, valeu!